Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Nardo Ferreira da Ferreira Studios. Estamos começando mais um vídeo espetacular aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre linhas guias ou guides dentro do Photoshop. E esse é um assunto extremamente interessante para você que tem dificuldade de orientação e hierarquização ou dificuldade de alinhamento dos seus elementos. É isso que a gente vai aprender aqui hoje. Na aula passada a gente viu como fazia isso dentro do Illustrator e agora a gente vai aprender a fazer isso dentro do Photoshop. Então eu trouxe um arquivo aqui, uma thumbnail minha que eu uso no meu canal, bem simples para a gente poder aplicar esses conceitos. Então se eu der Ctrl R aqui no meu palco, você vai ver que vai aparecer aqui a nossa régua, para a gente poder trazer as linhas guias da parte da esquerda ou do topo para a nossa área do canvas aqui do nosso palco, ok? Se vocês perceberem, essa régua está em centímetro. Só que aqui a gente está trabalhando com um projeto para web. Então é interessante que você clique com o botão direito e habilite qual modelo de medida que você quer para o seu projeto. Nesse caso eu quero pixel. E aí o que a gente faz? A gente vai trazendo as linhas guias aqui, clicando na extremidade da régua e trazendo para o nosso palco. E nós vamos alinhando aqui de acordo com o nosso gosto. Só que isso muitas vezes não é interessante, porque a gente não consegue um posicionamento preciso. Então, para a gente fazer isso, o próprio Photoshop traz uma área dentro do View, que é para a gente conseguir mexer de uma maneira mais otimizada nessas linhas guias. Então eu trouxe aqui o template layout para a gente conseguir visualizar como funciona essa função. Então eu vou vir em View, New Guide Layout, e eu tenho uma opção aqui, onde eu posso configurar todas as minhas linhas guias. E eu tenho alguns presets aqui já pré-definidos, eu posso salvar um novo preset, posso dar um load em algum preset, e eu posso também utilizar o padrão Default, que ele já traz para mim um padrão pré-definido de acordo com o meu modelo do meu canvas. Isso é interessante quando você não consegue ter nenhuma percepção de que tipo de guide que você quer, ou de que tipo de ordenação de elementos e alinhamento que você deseja para o seu projeto. Mas o bacana é a gente utilizar a customização, que é muito parecida com o último vídeo de Illustrator. Eu tenho as colunas e tenho as linhas. Se eu coloco, por exemplo, 10 colunas, eu posso colocar aqui 10 linhas, ou colocar um gutter de 20 pixels de espaçamento entre cada elemento. E olha lá, ele consegue colocar 20 pixels de espaçamento entre cada coluna, 20 pixels de espaçamento entre cada linha. E eu faço um grid de uma forma extremamente rápida e simples. E eu ainda consigo dar um margem em relação a essas linhas em relação ao meu elemento. Então eu consigo aumentar aqui para 40 pixels, por exemplo, o distanciamento. Então vamos imaginar que a gente quer simular um template do Bootstrap. Muito simples, a gente pode colocar pelo padrão default do Bootstrap, que é 12, duas colunas. Eu posso colocar 30 pixels de gutter. Eu vou dar 0 de top, 0 de bottom e vou colocar 15 pixels de left, 15 pixels de right. Vou centralizar as minhas colunas e eu tenho essa opção chamada Clear Existing Guides. Eu consigo limpar todas as minhas linhas guias que anteriormente eu havia feito, que eu não tinha feito pelo meu New Guide Layout. Então é interessante quando você tem linhas guias demais e você quer limpar e utilizar um padrão mais ordenado, mais modularizado, como a gente está fazendo agora. E aqui eu consigo ver e aqui eu consigo desabilitar a opção de Preview. Quando eu dou um OK, ele simplesmente cria aí o nosso guide de uma maneira bem rápida, prática e simples. E se eu ainda não quiser movimentar, porque às vezes vou arrastar um elemento e acaba pegando aqui a nossa guide, eu posso vir em View e utilizar a opção Lock Guides. E aí eu bloqueio a minha linha guia e eu não consigo movimentá-la. Bom, o Photoshop também tem uma opção muito interessante quando a gente quer colocar linhas guias em volta dos nossos objetos. Então imagine que eu vou criar aqui um retângulo e eu vou mudar a cor dele. Eu vou colocar aqui, por exemplo, amarelo. E aí o que acontece? Num formato bem convencional, nós clicamos na régua e trazemos a linha guia até as arestas do objeto. Só que o Photoshop traz isso de uma maneira muito mais precisa e com um simples clique. Quando a gente vem em View, a gente tem uma opção chamada New Guides from Shape. Quando eu clico, automaticamente o Photoshop adiciona linhas guias em volta do nosso objeto. E se uma linha guia anteriormente já foi criada e esse objeto está posicionado em relação a ela, ele consegue identificar e só cria as linhas guias em volta do nosso elemento nas áreas que não tiveram nenhum tipo de linha guia sendo utilizada. Então é uma opção muito bacana e que já ajuda muito para a gente alinhar as linhas guias de acordo com o nosso objeto, com o nosso layout. O importante é que você conheça as unidades de medida e como você pode utilizá-las. Então se eu vier em View, eu tenho uma opção chamada New Guides. E eu consigo posicionar da mesma forma que quando eu clico na minha régua e trago para o palco, eu consigo criar aqui linhas guias de forma personalizada. Então imaginem que eu quero 50 pixels de uma linha guia na horizontal.
ele vai trazer uma linha guia para mim com 50 pixels na horizontal. Agora eu vou vir em View, New Guides, e eu quero criar uma de 50 pixels na vertical. Eu dou um OK, e automaticamente ele fez isso para mim. Só que aí o que acontece? Muitas vezes você tem várias medidas diferentes dentro do seu projeto, ou você não consegue ter a precisão de que aquela linha guia está realmente no centro ou numa base que você quer. Imagine que eu quero 10% desse layout para aplicar uma linha guia. Como que a gente pode fazer isso? Eu posso simplesmente vir em View, e uma dica super interessante é você usar o valor de porcentagem. Porque se eu coloco 50%, independente da medida e do tamanho do meu layout, ele sempre vai posicionar essa linha guia no centro. E se eu vier em View e clicar em New Guide e colocar 50% e na horizontal, ele vai fazer a mesma coisa para mim. Isso é muito interessante porque te ajuda a posicionar as linhas guias de acordo com o que você deseja. E é muito simples, muito interessante, muito aplicável e você pode fazer o que você quiser, que vai te ajudar muito nos seus projetos. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Não deixe de dar um like nesse vídeo, de compartilhar, de comentar. Não deixe de assinar as notificações do canal para você receber sempre novos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Valeu!